Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor nesta noite. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome dele. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, com muita alegria no coração, para trazer a palavra, para receber a palavra. Receber, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Você que não é inscrito, vamos aí abençoar o canal. Se inscreva no canal para abençoar em nome do Senhor Jesus. Quando você se inscreve, o Senhor, Ele vê que você está fazendo a obra também, porque você se inscreveu, você vai enviar para outras pessoas. Então você está juntinho aqui na mesma fé, na mesma concordância, acreditando que o Senhor levantou a serva, acreditando que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Já apresentei suas orações, suas petições. Estou com meus irmãos no joelho, todos os meus irmãos que estão aí no canal acompanhando. Eu estou orando de dia e de noite, todas as vezes que eu tenho oportunidade de colocar meu joelho no chão, eu estou apresentando. O Senhor, Ele vê, Ele sabe, eu não posso mentir no canal. Glória a Deus, aleluia. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já apresentei a palavra, então está tudo nas mãos do Senhor. Essa palavra já está aqui no papel, ó, escrita. A serva do Senhor não dorme não, meus irmãos, no ponto não. A serva do Senhor está sempre acordada aí. Está aí visitando os hospitais, orando pelos doentes. Estamos aí na obra do Senhor. Glória a Deus, onde o Senhor me leva, eu estou em oração. E estamos aí, levando amor, levando a palavra, aqueles que querem ouvir, aqueles que precisam ouvir. E orando por todos os doentes dos hospitais, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é o nosso doutor, é o nosso médico, o médico dos médicos. Ele deixou os médicos aí, mas nós temos que falar assim: Senhor, coloca a tua mão junto com a mão do médico aí, e o Senhor que vai me operar, é o Senhor que vai determinar aí meus exames, detectar aí meus exames, é o Senhor que vai tá vendo tudo, sabe o que eu tenho, o Senhor vai derrubar por terra tudo isso, e eu recebo a cura em nome do Senhor Jesus. Vamos andar assim em nome de Jesus. Glória a Deus. Já apresentei o Senhor, a palavra, já apresentei aí o canal, então o Senhor está no controle de tudo. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor colocou nos nossos corações aí, no meu coração, para te entregar, e eu vou entregar. Toma posse em nome do Senhor Jesus, porque eu já tomei. Amém? E hoje nós vamos para Amós, capítulo 8, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Amós, capítulo 8, versículo 11. E o versículo 11 vai falar assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olha, forte, meus irmãos. Aproveite, tome posse aí desta palavra. Vai haver dias que você vai procurar a palavra e não vai ter. Aproveite. O Senhor está mandando, meus irmãos, o coração dos meus irmãos. Toma posse, receba. E valorize ela como um diamante no seu coração, porque ela é eficaz nas nossas vidas. Nós, sem a palavra de Deus, nós somos mortos. Nós temos que ter fé e andar na palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí, para começar. Eu falei do refrão? Não, né? O refrão fala assim: o grande valor da palavra de Deus. O grande valor da palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11. E a serva do Senhor já leu o versículo 11, né? Glória a Deus, aleluia. E nós vamos agora para a palavra em nome do Senhor Jesus. É bem grande a palavra, mas eficaz em nome do Senhor Jesus. Ele que me dê graça aqui para me entregar essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Ele, além de
profetizar sobre um período de grandes escassez da palavra de Deus na terra, o profeta Amós cita duas coisas, símbolos da palavra de Deus, que são vitais aos homens: pão e água. Forte, né, meus irmãos? Pão e água. O símbolo pode ser definido como um elemento representativo de outros, algo visível, concreto, que representa um conceito abstrato, espiritual. Na Bíblia devemos distinguir três tipos principais de símbolo. Os símbolos poéticos, encontrados ao longo de toda a Bíblia, principalmente nos livros poéticos de Salmos e Cantares de Salomão. 2. Os símbolos religiosos, encontrados principalmente no Pentáculo, onde os elementos do tabernáculo são símbolos visíveis de verdade, visíveis internas, visíveis internas. 3. Os símbolos proféticos, encontrados principalmente nos livros proféticos de Ezequiel, Daniel, Zacarias e Apocalipse. A Bíblia está repleta de símbolos que ilustram que a palavra de Deus é para nós. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? Vamos entender mais um pouquinho aqui para frente. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus é comparada ao pão, simboliza o poder alimentador. Repetindo, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus é comparada ao pão, simboliza o poder alimentador e nutridor da palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 103, a palavra de Deus é comparada ao mel, simboliza a delícia que a palavra de Deus é para a nossa alma. Glória a Deus, aleluia! No Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é chamada de lâmpada, simboliza a capacidade iluminadora da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é chamada de luz, simboliza a eficácia da palavra de Deus em dissipar as trevas. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? Em Provérbios capítulo 30, versículo 5, a palavra de Deus é chamada de escudo, simboliza a capacidade protetora da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia! Em Jeremias capítulo 1, versículo 11, versículo 12, a palavra de Deus é comparada a uma vara de amendoeira, simboliza a eficácia da palavra de Deus para o despertamento espiritual. Para o despertamento espiritual. Glória a Deus, aleluia.
Em Jeremias capítulo 23, versículo 39, a palavra de Deus é comparada ao fogo, simboliza a capacidade da palavra de Deus em queimar o pecado e purificar o pecador. Glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29, a palavra de Deus também é comparada a um martelo que esmiuça a penha. Simboliza a capacidade da palavra de quebrar os corações mais duros. Olha, o Senhor não tem coração duro, né, meus irmãos? O Senhor, Ele quebra qualquer coisa e edifica e firma. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, o Senhor tem esse poder. Em Marcos capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus é comparada a uma semente. Simboliza a capacidade da palavra de Deus de brotar e produzir frutos. Olha aí, a serva do Senhor fala assim: compartilhe a palavra, plante a semente. Olha aqui o Senhor falando. Você planta a semente no coração de alguém e ele vai dar o fruto. É ele que dá. Ele está falando aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir para você. Marcos capítulo 4, versículo 14. A palavra de Deus é compartilhar, é comparada a uma semente. Simboliza a capacidade da palavra de Deus de brotar, produzir e produzir frutos. Eita glória! Aí a serva do Senhor não está falando coisa com coisa não, meus irmãos. Estou falando pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, versículo 26, a palavra de Deus é comparada à água. Simboliza a capacidade da palavra de Deus de levar, limpar e de manter e de matar a sede espiritual das pessoas. Olha a palavra. Ela mata a sede das pessoas. Forte, né, meus irmãos? Aleluia. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. Desculpa, isso aí já foi lido. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Simboliza a capacidade da palavra de Deus de combater o inimigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes. Simboliza a capacidade da palavra de Deus de penetrar no recôndito da alma e do coração humano. Aleluia, glória a Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, versículo 23, a palavra de Deus é comparada a um espelho. Simboliza a capacidade da palavra de Deus de revelar a nossa real situação espiritual. Aleluia, glória a Deus. É forte a palavra hoje, né, meus irmãos? Eu me regozijo em nome de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus é comparada a uma candeia. Simboliza a capacidade que a palavra de Deus possui de brilhar neste mundo, neste mundo tenebroso. A palavra do Senhor, ela brilha neste mundo tenebroso. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Onde a palavra, a luz. Onde a luz, a palavra. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. Aleluia, que não é pequena, é grande, mas Deus me dá graça. Ele que me dê graça para mim chegar até o final em nome de Jesus. Amém? Esses símbolos da palavra de Deus são
elucidativos, aplicáveis e pedagógicos no ensino bíblico servem para reforçar a fé de cada crente. Se o cristão pesquisar de forma mais minuciosa cada um desses símbolos, descobrirá o que na prática a palavra de Deus é para a nossa vida. Ela é pão que alimenta, lâmpada que ilumina, luz que dissipa as trevas, escudo que protege, vara que corrige, martelo que esmiuça a pedra, fogo que queima o pecado, semente que produz água que limpa, espada que combate o mal, espelho que revela nossa verdadeira imagem, candeia que brilha em lugar escuro e mel que traz doçura à nossa alma. Até aqui, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, forte a palavra, né, meus irmãos? Eita glória! Olha, a palavra forte. Eita glória, estou arrepiada aqui, o Espírito Santo está aqui, fazendo concordância em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória é dada para Ele nesta noite, aleluia. Ele é tudo isso e muito mais que você imaginar e colocar Ele aí na sua vida, na sua direção. É martelo, é espada, aleluia, glória a Deus. Deus é forte, é soberano, né, meus irmãos? A palavra de Deus é forte, aleluia. Se você tomar posse, receber, crer, acreditar e andar nela, não tem como o mal permanecer no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu ministério, nos seus propósitos, na sua empresa, no seu trabalho. Não, as trevas vão cair por terra porque você anda com a luz. É o Pai das luzes, o nosso Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele é o Pai das luzes, glória a Deus, aleluia. Aquele que deu seu Filho amado com muito amor pelos nossos pecados. Ainda pecador, nós nem merecia isso, mas Ele está aí, provou o seu amor conosco e continua provando o seu amor, trazendo a palavra, o ensinamento aí grandioso do Senhor aos nossos corações. Arde você tomar posse e receber, em nome de Jesus. Foi entregue o que o Senhor pediu para me entregar ao seu coração. E você compartilhe com alguém, conhece alguém, não retenha a sua mão, não retenha, abra ela com a palavra sementinha e vai aplicando aí no seu celular, nos seus status aí, enviando para outras pessoas. Como que você gosta de ser amado? Você gosta de ser amado, ser cuidado? Então, cuide dos outros, cuide de alguém que precisa. A palavra de Deus, ele falou para mim assim: faz a minha obra que de ti cuido eu. Eu estou passando para você o que o Senhor me ensinou, meus irmãos, e cuido da tua parentela. Estou aqui, Ele cuida de mim. Bonitinho, meus irmãos, Ele cuida de mim. Tenho certeza que cuida de você. E você que vai receber Ele, você que vai voltar para Ele, Ele vai cuidar de você também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você quer receber esse grande Rei, esse grande Deus, o grande Eu Sou, o Criador do céu e da terra? Confessar Ele como seu suficiente Salvador. Se você quiser, você vai ali no cantinho, você tem um particular com Ele, com o coração quebrantado. Eu entendi a palavra, Senhor. Eis-me aqui humildemente todo o meu coração, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida. E eu confesso o Senhor como meu suficiente Salvador, porque eu entendi a palavra. Direciona-me, entra no meu barco e me guia. E Ele vai. Entra na minha casa, entra no meu ministério, entra no meu trabalho. Eu não sei quem você é, eu não sei para que você está ouvindo e pedindo ao Senhor. Ele sabe. Amém? A serva do Senhor só está falando aqui. Se você tiver um ministério, se você tiver com a sua família, orando por ela, ou por uma porta de emprego, ou pela faculdade, ou alguma outra situação.
Ele vai até você. Creia e acredite assim, Ele vai até você. Eu te afirmo isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. E não se esqueça de levantar as madrugadas para orar. Compartilhe esta palavra, deixe o seu like e Deus te abençoe.